Estamos estudando com o pastor Afonso Chaves o livro de Jó, dentro da série Instituto Gunnar Vingre, Livros Poéticos. Continuando nosso estudo nas Sagradas Escrituras, nesta oportunidade no livro de Jó, fazendo uma recapitulação, relembrando aquilo que já temos estudado, considerando a pessoa, o personagem principal, Jó. Lembremos que é uma figura real como Noé e Daniel e outros mais, sendo citado ao lado deles em Ezequiel capítulo 14, verso 14, e é também citado como exemplo de paciência na carta de Tiago, no capítulo 5, no verso 11. Fazendo uma observação de todo o livro de Jó de uma forma panorâmica, consideremos que sobrevieram a Jó as investidas de Satanás, com alegações de ser falsa a sua integridade, e seguiram-se as provas que Deus permitiu a Satanás fazer. Na continuidade, 3 amigos de Jó argumentam que, sendo Jó o mais aflito dos homens, deveria ele ser o mais pecador de todos, atribuindo a dor e os males e a pobreza como sendo consequência de pecado. Jó fica indignado e nega a acusação de ter cometido pecado, levando sua negação e defesa ao ponto da autojustiça, justificando-se a si mesmo. Finalmente, um outro personagem aparece, Eliú, e fala condenando Jó por sua autojustiça e os outros 3 por sua incorreta condenação de Jó. Continua explicando que Deus tem um propósito ao enviar o sofrimento aos homens, que ele, Deus, intenciona trazê-los para perto de si mesmo. Deus não aflige alguém em vão, sempre tem um objetivo, sempre tem um benefício, um propósito bom nisso. Continuando, depois da palavra de Eliú, corrigindo a Jó, por fim, o próprio Deus fala a Jó e mostra-se altíssimo, apresentando o seu poder, a sua sabedoria, o seu domínio sobre todas as coisas. Encerra-se o livro com a prosperidade de Jó sendo-lhe devolvida e aumentada, além da nova experiência que adquiriu com Deus. Temos como esboço proposto, e tem sido feito estudo baseado neste esboço, uma primeira parte que apresenta Jó provado, uma segunda parte, Jó e seus amigos, partes essas que já foram estudadas anteriormente, e nesta ocasião, a terceira parte é o objetivo do nosso estudo, a intervenção de Eliú. Assuntos que no livro estão no capítulo 32 e desenvolvido o assunto até o capítulo 37. E os demais sessões veremos a seguir. Na primeira sessão, quando falamos sobre Jó sendo provado, temos subdivisão de Jó na sua retidão e no seu temor a Deus, testemunho do próprio Deus dessas suas virtudes, mas entretanto lhe sobrevêm as calamidades. E Jó passa bem por esta prova. Na sequência, quando seus amigos, 3 amigos lhe aparecem, acontece dos seus amigos terem a reação de ficarem assombrados com aquilo que estava sobre Jó, a perda de tudo e a chaga maligna que tomou conta do seu corpo, e se condoem com ele.
E Jó passa uma longa lamentação da sua sorte, o que encontramos no capítulo 3. Na sequência, temos diálogos alternados entre Jó e seus amigos. E os diálogos são seus amigos querendo despertá-lo ou chamar-lhe atenção e incentivando a confessar os pecados e buscar a misericórdia de Deus para ser perdoado e restaurado, e Jó não aceitando que sobre ele possa existir alguma transgressão. Os diálogos alternados são feitos, e já temos estudado. Primeiro ele faz no capítulo 4 e 5, seguindo-se a resposta de Jó, no capítulo 6 e 7. Terminado Jó de defender-se da palavra de Elifaz, entra Bildade, falando no capítulo 8, no mesmo tom, acusando Jó. Jó se defende nos capítulos 9 e 10. Segue-se o terceiro amigo Zofar, falando no capítulo 11, e Jó se defendendo no capítulo 12, 13, 14. Na sequência, o que acontece são nestas palavras. Ele faz, num resumo máximo, diz assim, verso 7, lembra-te, diz ele para Jó, lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu e onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Esta palavra resume toda a colocação dos três amigos, e o sentido é isso: nunca um inocente pereceu, nunca um sincero foi destruído. Pelo quê? O que se semeia, o que se planta, é isso mesmo que se colhe, dizendo a Jó que ele estava colhendo aquilo que deve ter semeado, alguma transgressão, alguma falta para com Deus. Na verdade, temos Jó se defendendo, e toda a defesa de Jó pode ser resumida nessas poucas palavras, quando Jó diz, capítulo 6, verso 2, por exemplo, diz ele, se a minha mágoa retamente se pesasse e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares, por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas. Jó falou de forma inconsiderada, imprudente, ousada para com seus amigos e para com Deus, mas defende ele que a sua dor era muito grande, que não há quem possa medir ou pesar isso em balança. Diz ele ainda, ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão. Ele estava sentindo-se acusado. Continua ainda Jó, dá-me a entender em que errei. Não aceitava as palavras dos seus amigos, não se dava por convencido. E continua, porventura buscareis palavras para me repreenderdes? Há porventura iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar dar a entender as minhas misérias? Segue a palavra de Bildade, no mesmo tom de Elifaz. Depois Jó, também defendendo-se, acrescenta palavras como essas no capítulo 10, verso 1. A minha alma tem tédio de minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes. Faz-me saber porque contendes comigo. Bem sabes tu que eu não sou ímpio. Todavia, ninguém há que me livre da tua mão. E segue a palavra de Zofar, querendo repreender, chamar a atenção de Jó, mas Jó não aceita.
E entra com mais defesas ainda, como no capítulo 13, dizendo: mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Ainda que ele, Deus, me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Eis que já tenho ordenado a minha causa e sei que serei achado justo. Observe então que Jó não aceitava acusação alguma, repreensão nenhuma, mas estava pronto, como disse, para se defender diretamente diante de Deus, falando da sua própria inocência e questionando a Deus por que lhe aconteceram todos aqueles males. E assim esse diálogo que falamos acontece nesse primeiro ciclo. Depois, no livro de Jó, segue um segundo ciclo de diálogos com os mesmos 3 amigos de Jó, e ainda um terceiro ciclo que é interrompido em Bildade, porque Zofar já não quer mais falar com Jó, já que ele não aceita as suas palavras. Mas a partir de aqui temos um novo personagem, Eliú, que vem a interferir naquele diálogo e entra então com suas argumentações, com suas palavras, procurando convencer Jó e mostrando a grandeza de Deus pelo que Jó falava imprudentemente, querendo se justificar diante de Deus, pelo que, nesse caso, Deus era o errado em toda esta história. Assim diz Elifaz, e esta é a nossa terceira sessão que passamos agora a considerar, tomando alguns versos como exemplo nos capítulos de número 32, 33, 34, 35, 36 e 37. Um texto longo, mas tiramos os principais versos que já vão colocar para nós um entendimento de todo esse texto. No capítulo 32, agora no texto, verso 1, podemos ler: então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão, contra Jó. Se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também, verso 3, a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Então, um novo personagem aparece, nome Eliú, que até então ficou quieto, mas já estava quase não se contendo mais. E tão somente por respeito à idade de Jó e de seus 3 amigos é que ele reteve e ficou quieto. Mas ele estava inquieto, porque Jó estava abundante em palavras de autojustificação, no que Deus, na verdade, era o devedor. Aqui já temos a suma de ou entendimento daquilo que Jó falava e que Eliú agora vai repreender. Jó se justificando a si mesmo mais do que Deus. Ele tinha razão nas palavras ousadas que falava, pelo que se sentia cheio de razão para dirigir-se daquela forma para com Deus. E quanto aos seus amigos, condenava Jó, mas sem entender bem como isso fazer, como responder e fazer Jó entender a sua falha. E Eliú, então, observa esse respeito para com os mais idosos, que
coisa do passado, nenhum mais novo falava quando o mais velho estava usando da palavra. Ele esperou, até que eles não mais tinham palavras para colocar para Jó. Assim sendo, no capítulo 32, verso 6, continua Eliú e diz: eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Verso 12. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões. Também eu responderei pela minha parte. Também eu declararei a minha opinião. Queira Deus que eu não faça acepção de pessoas, nem use de lisonjas com o homem. Entra então Eliú com esse propósito. Primeiro, explicando que só entrava porque eles se calaram, e falava agora da sua parte porque tinha razões para falar e queria falar com liberdade, mas também com cuidado para não fazer acepção de pessoas, mas colocar todos os pontos corretamente e nisso alcançar o convencimento de Jó daquilo que ele falhava. O verso seguinte já é no capítulo 33, quando temos: assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Verso 6: eis que vim de Deus, como tu, do lodo também eu fui formado. Eis que não te perturbará o meu temor ou o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias: limpo estou, sem transgressão, puro sou, e não tenho culpa. Eis que ele, Deus, acha contra mim ocasiões e me considerou como seu inimigo. Observem bem que inicia Eliú a falar, mas ele se humilha, primeiro lembrando que ele sabe que veio do pó, veio do barro, veio do lodo, não quer ser ousado, como quem tem algo a mais do que o próprio Jó e seus amigos. Pelo que também vai ter cuidado de não ferir Jó, não vir a acusá-lo, sendo pesado com as suas palavras sobre o Jó. Ele quer falar ponderadamente, mas corretamente, não quer acusar Jó de uma forma indevida. E coloca aqui: as palavras de Jó se resumem na expressão limpo estou, sem transgressão, puro sou, não tenho culpa, mas Deus acha contra mim ocasiões e me considerou seu inimigo. Continuando, verso 12, Eliú, entre suas palavras, responde a Jó dizendo: não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele? Porque ele não dá contas de nenhum de seus feitos. Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta a isso. Começa Eliú a dizer que Jó não estava sendo justo, falando aquelas palavras para o próprio Deus, porque Deus é maior. Deus, na verdade, nem é homem para estar discutindo com homem. Por que Jó quer contender com Deus? Deus não tem obrigação de dar contas de nenhum dos seus feitos a ninguém. Mas antes, Deus trabalha a favor do homem, sempre, como chega a falar com o homem muitas vezes.
E o homem é que muitas vezes está desatento ao cuidado contínuo ou contínuo dia a dia do próprio Deus. Assim Eliú diz que Deus fala com o homem 2 ou 3 vezes ou muitas vezes. Como é que Deus fala? Verso 15, Eliú diz: Deus fala em sonho, Deus fala em visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então lhes abre os ouvidos, ou abre os ouvidos dos homens, e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Observe, sem que o homem peça, Deus está sempre tendo cuidado de falar com ele, falando em sonhos, falando em visão. Quando o homem dorme, o homem está descansando e Deus visita o seu consciente, o seu subconsciente, e ali coloca, marca, sela a sua instrução, para que o homem, ao despertar, possa então se apartar do seu desígnio e o homem estar escondido da soberba. Observe que esse ponto é interessante. Soberba, que o homem tem cuidado sempre de tirar o homem do seu orgulho, da sua presunção, que Davi chegou a dizer para Deus sondá-lo, ver se há algum caminho mau nele, correspondendo à verdade desta palavra de Eliú. Mas um dos cuidados de Davi é pedindo a Deus para afastá-lo da soberba. E disse Davi que assim estarei livre de grande mal. Observe bem como Eliú está falando. Jó se justifica muito, e isso quer apresentar razões diante de Deus, mas Deus não precisa ser colocado razões diante dele. Ele é muito grande. Antes, Deus socorre continuamente o homem, toda vez que o homem dorme, no cuidado para que tenha instrução, para que a sua alma seja desviada da cova, ou seja, a sua vida de passar pela espada, pela morte, pela condenação. Assim sendo, continua ainda Eliú no capítulo 33, verso 19, dizendo: também na sua cama é com dores castigado. Verso 20, de modo que a sua vida abomina até o pão, e a sua alma a comida apetecível. Desaparece a sua carne a olhos vistos, e os seus ossos, que se não viam, agora aparecem. E a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida ao que traz morte. Observe que ele está dizendo, Deus está tendo cuidado com o homem. Toda noite, quando o homem descansa dormindo, Deus está trabalhando em seu favor. Pelo que podemos entender, como está dito no Salmo, quando um homem desperta, ele desperta porque Deus lhe manteve a vida e já está diante dele uma nova orientação para que ele possa caminhar direito e tenha livramento de males que condenam. Mas se o homem, com a instrução da noite no seu sono, não aprende, Deus também faz vir sobre ele a enfermidade. E ele fica na cama com dores. E as coisas vão complicando. É quando Deus está tendo cuidado de chamá-lo a atenção de uma forma mais forte, mais grave, tirando toda a sua distração para outras coisas, para estar atento na cama e com Deus. Deus e ele enfermo na cama, porque Deus está querendo que ele entenda que está em perigo de morte e precisa consertar algumas coisas na sua vida. Assim vem essas expressões: na cama é castigado com dores, ele abomina tudo, até mesmo o pão e a comida apetecível, nada interessa mais. A sua carne desaparece
os ossos, sim, esses aparecem. E ele vai entendendo que está chegando o momento de ir para a cova, está chegando a morte. Se ele entender isso, muito bem, está sendo útil esta visitação de Deus. No capítulo 33, verso 23, continua Eliú dizendo sobre esta oportunidade, ocasião que Deus fala com o homem na sua própria enfermidade, trazida por Deus mesmo. É Deus quem está fazendo isso. E comenta Eliú dizendo: se com ele, com Deus, pois houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares para declarar ao homem a sua retidão, a retidão de Deus, então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o, que não desça a cova, já achei resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que a sua infância e tornará aos dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, que se agradará dele e verá a sua face com júbilo e restituirá ao homem a sua justiça. O que Eliú está dizendo? Nesse embate, o homem enfermo e Deus falando com ele, mostrando, querendo que ele aprenda e desperte para um caminho melhor, mais correto. Se houver alguém que seja intérprete, aí podemos colocar mediador, sim, um redentor. Aqui é que aparece a figura de Cristo Jesus. Porque se ficar só Deus e o homem, coitado do homem. Precisa alguém interceder pelo homem. E não há ninguém melhor do que o próprio Cristo Jesus, um entre milhares, para apresentar ao homem a retidão de Deus. Aqui observe, está a cruz, aqui está o Calvário, quando Jesus vem para mostrar ao homem a justiça de Deus, e que o homem só tem mesmo condições de alcançar o bem da parte de Deus, não através de um juízo cara a cara, como Jó queria falar com Deus, mas através de um mediador que seria o seu resgatador. Observe bem, aqui está a obra da salvação. Aí, pela interferência deste um, sim, aí Deus terá misericórdia. Dirá o homem: achei resgate para a sua falta, para o seu erro. Assim, a vida lhe é restaurada, volta à saúde. E esse que estava enfermo poderá orar a Deus e Deus vai se agradar dele. Não pelo embate em que o homem vai prevalecer em argumentos, razão, justiça e pureza diante de Deus. Não, é porque há alguém que interfere e apresenta antes a retidão de Deus. E assim então, termina o verso 26 dizendo que Deus restituirá ao homem a sua justiça. Mas cuidado que o homem não é justificado por si mesmo diante de Deus. É Deus quem veste o homem de justiça, o justifica. Assim, continua a expressão de Eliú, o homem agora, entendendo a justiça de Deus e sendo restaurado por um resgate, ele olhará para os homens e dirá: pequei e perverti o direito, o que de nada me aproveitou. Mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, diz Eliú, 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar sua alma da perdição e o alumiar com a luz dos viventes. Tendo lido, consideremos que o homem então agora restaurado, aí sim, ele poderá contar, testificar aos outros homens a justiça de Deus. E que ele, o homem, na verdade tinha pecado, tinha pervertido o direito,
o que nada aproveitou. Mas são as misericórdias de Deus que operam em nós para entendermos, arrependermos, mudarmos o nosso caminhar errado para um caminho em direção à vontade de Deus, ou o caminho certo, e aí a vida verá a luz, a alma estará livre da morte. Isso é obra de Deus, livrar o homem da morte, fazendo entender o seu próprio erro, seu próprio pecado, e com isso será livre da perdição. Continua Eliú no capítulo 34, dizendo, verso 1, respondeu mais Eliú e disse, ouvi vós, sábios, as minhas razões, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse, sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Então observe que ele volta a dizer, com respeito ao que se tem que atentar, que Jó disse diante de Deus, que ele, Jó, é justo e que Deus tinha tirado o seu direito. Nisso Deus está sendo injusto, não atuando com justiça para com Jó. E assim continua Jó afirmando que apesar do direito que tem, é considerado mentiroso quando dizia e se defendia de que era justo, puro e que Deus se fez dele inimigo sem nenhuma razão. Continua o capítulo 34, verso 10, temos escolhido como para explicar todo o texto, pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus a impiedade, e do Todo-Poderoso a perversidade. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? Se ele puser o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. O que está sendo dito aqui por Eliú? Longe de Deus estar em impiedade, de Deus ou em Deus haver perversidade, longe de Deus proceder impiamente, longe de Deus que Deus venha a perverter o juízo. Por quê? Afinal, quem entregou a Deus o governo da terra? Quem entregou o governo da terra para Deus? É dele. Ninguém lhe entregou. Ele governa sobre tudo. E se ele governa sobre tudo, se ele puser, sim, o coração dele contra o homem, o que será do homem? O homem sim teria recolhido, ou teria recolhido o seu espírito, o homem voltaria para o pó. Ou seja, o homem vive às custas de Deus. Como poderia alguém dizer que o Todo-Poderoso está pervertendo o juízo? Impossível. Assim, continuando, diz Eliú, porque Deus não precisa considerar muito no homem para o fazer ir a juízo diante de Deus. Se ele aquietar, diz o verso 29, quem então inquietará? Se encobrir o rosto, quem então o poderá contemplar? Seja para com um povo, seja para com um homem só. Os homens de entendimento dirão comigo, verso 34, verso 35, Jó falou sem ciência e às suas palavras falta prudência. Pai meu, diz Eliú, provado seja Jó até o fim pelas suas respostas próprias de homens malignos.
Observe que Jó, sendo sincero, não vendo em si nenhum pecado, de fato, ele foi ousado nas respostas que dava aos seus amigos e nas palavras que dirigia-se, ou com que se dirigia, a Deus. Por isso que Eliú diz que Jó falou sem ciência, faltou-lhe prudência. Se Deus quiser condenar alguém, é fácil. Aquele que é perfeito, achar no barro algum defeito, como isso é fácil? Mas na verdade, já disse antes que Deus tem cuidado de ensinar o homem a desviar-se do mal para que não seja condenado. Assim, no capítulo 35, continua Eliú dizendo e perguntando a Jó: tens por direito dizeres, maior é minha justiça do que a de Deus? Seria Jó mais justo do que Deus? Verso 5: atenta para os céus e vê, e contempla as mais altas nuvens que estão mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Se fores justo, que lhe darás? Ou que receberá da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro tal como tu, e a tua justiça aproveitaria a um filho do homem. O que é que Eliú está dizendo? Jó não tem direito de dizer que a justiça dele é maior do que a de Deus, de forma nenhuma. E pede a Jó para olhar para o céu, olha para cima, olha as nuvens, olha a altura delas. Pois é, elas são muito mais altas do que tu. Poderia acrescentar: o que você pode fazer com as nuvens? Quanto mais para com Deus, não pode fazer nada, porque qualquer mal que você fizer, ainda que seja em multiplicação, não atinge a Deus. E algum bem que você fizer, não chega a Deus. Ninguém pode dar a Deus, porque dele são todas as coisas. Por isso que Paulo diz: quem lhe deu alguma coisa para que Deus tenha que lhe retribuir? Agora, quanto ao seu mal, a sua impiedade, faz mal a outro homem como tu, a um próximo. E o bem ou a justiça que você possa fazer, aproveita para um próximo, também a algum homem como tu. Então, e a Deus? Nem o bem, nem o mal atingem a Deus. Aí continua Eliú dizendo, capítulo 36, verso 5: eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração, não deixa viver ao ímpio e faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os seus olhos, antes com os reis no trono os assenta. Se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em bem e os seus anos em delícias. Verso 11, 26 agora: eis que Deus é grande e nós o não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Atentando pelos esses versos que lemos, versos 5 do capítulo 36, Deus é muito grande, muito alto. Que é o homem, diz a palavra em Hebreus, para que dele te lembres. Entretanto, Deus a ninguém despreza. Deus é grande em força de coração. Jesus já usa a expressão humilde de coração. Observe que Deus, sendo tão grande e tão alto, não deixa viver ao ímpio. Preocupa-se de fazer justiça e de socorrer os aflitos. Ou seja, Deus não tira os olhos dos justos. Deus tem tanta coisa grande para ver e atentar, mas volta os seus olhos para aquilo que é barro, pó na terra, para recompensar cada um pelo caminho bom que anda. Assim, o homem, se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias.
Deus é grande, nós é que não compreendemos. Deus tem um número de anos que ninguém pode calcular. E assim, passando ao capítulo 37, verso 1, Eliú diz: por causa dessa grandeza de Deus, Eliú diz que o seu coração treme. Verso 1 diz: sobre isso também treme o meu coração. Eliú quer dizer que, olhando para Deus, considerando quem é Deus, a sua grandeza, o seu coração estremece. Verso 5: com a sua voz troveja a Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Verso 14: a isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, atende e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Então observem que Eliú vem progressivamente, em texto após texto, desde o capítulo 32, apresentando que Jó estava sendo injusto com Deus. Ele, ainda que pudesse não achar em si coisa alguma que fosse transgressão para arguir então justiça diante de Deus, mas Deus é muito grande. E Deus, sendo muito grande, nunca desamparou o homem tão pequeno. Seria então o caso de Jó estar sendo injusto com Deus, porque Deus é muito grande e ninguém consegue, na verdade, alcançá-lo. Mas uma coisa é certa, que Deus, no seu grande poder, a ninguém oprime, a ninguém faz ou opera com injustiça. Pelo que Jó deveria isto considerar, é o apelo dele. A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, considera as maravilhas de Deus. Aqui encerra as palavras de Eliú. É a terceira sessão que nós estamos vendo, desde o capítulo 32 até o 37, Eliú intervindo naquele diálogo entre Jó e seus 3 amigos. E depois, assim, de Jó calar-se e entender a justiça e grandeza de Deus, porque ele, Jó, não deveria em nada arguir diante de Deus, conforme outra palavra do profeta que diz que de Deus há a expressão: cale-se diante de mim toda a terra. Ninguém tem que levantar a voz nem os olhos para Deus, por causa da grandeza e perfeição e justiça de Deus. E Jó, se entendendo que nada deveria estar arguindo, calou-se. E quando Jó cala-se, aí sim começa Deus a falar com Jó, que será o tema do nosso próximo estudo, no capítulo 38 até 42, quando nós estaremos vendo agora Deus vindo falar com Jó, falando com ele em um redemoinho. Deus aparece com ele em um redemoinho e começa dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Agora Deus vai falar. Mas observe que Deus não fala quando o homem está em autojustificativa ou até mesmo presumindo ser justo diante de Deus. Quando o homem se aniquila, se recolhe, se humilha diante de Deus, aí Deus pode diretamente falar ao homem. Mas esse estudo do capítulo 38 em diante, veremos numa próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.
e a toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.